Você conhece o fato de que a Síria existiu por quase 2 milênios? Assista o vídeo até o final que você vai entender. Bem-vindos interessadas, bem-vindos interessados. Este é o canal Baú de História. Eu sou Rogério de Paula. Fala aí, boss, qual que é o desafio de hoje? A longevidade do Império Assírio. A cidade de Assur data possivelmente do século 25 a.C. da Era Comum. E como era recorrente em seu tempo, é provável que tenha experimentado a forma administrativa como cidade-estado. Sua localização estava na região conhecida como Mesopotâmia Superior, também chamada Alta Mesopotâmia. Uma grande planície que se estende da região noroeste do Iraque, nordeste da Síria e sudeste da Turquia, onde o idioma predominante era o semítico. O termo que nos referimos a este povo, assírios, é uma derivação do nome de sua capital, Assur. E durante o reinado de Sargão I, os assírios foram vassalos do Império Acádio. As primeiras inscrições que encontramos contando sobre os reis assírios remontam possivelmente ao segundo milênio antes da Era Comum, sendo atribuído por tradição a Zulilu a origem da monarquia assíria. O povo assírio é provavelmente resultado da miscigenação entre os povos que habitavam a região desde o Paleolítico, tribos semitas que migraram da Palestina e, por fim, povos que vieram da região norte do Rio Tigre. Como já dissemos em várias oportunidades, a humanidade sempre foi dinâmica. Culturas e tribos diferentes interagiram ao longo da nossa história, e é bem provável que os assírios surgiram dessa efervescência cultural na região da Alta Mesopotâmia. A história da Síria é dividida em 3 períodos, sendo o primeiro o Império Antigo, que inicia-se possivelmente em meados do século 21 antes da Era Comum, quando os assírios se levantaram e se tornaram independentes do Império Acádio. Entre os séculos 19 e 18 antes da Era Comum, os assírios exerciam uma relativa influência em cidades no sul da Anatólia, como por exemplo Kutep, das quais recebiam impostos e tinham rotas comerciais, em especial de metais. Este período chega ao fim por volta de 1380 a.C. da Era Comum, quando guerreiros Mitanni invadem e saqueiam a região, iniciando assim o declínio do primeiro Império Assírio. Na segunda fase temos o Médio Império. A Síria se tornaria uma potência mais uma vez por volta do século XIV antes da Era Comum, quando Assurbanipal I se tornou rei, e em um momento de reconquista de territórios ante o Império Hurrita Mitanniano. E alguns anos mais tarde, Assurbanipal I aproveitou-se de instabilidades na cidade da Babilônia e interferiu diretamente na ascensão de Kurigalzu II como governante, garantindo assim seu controle direto na política da cidade da Babilônia. Entre os séculos XII e XI antes da Era Comum, toda a região da Grécia, Egito e Ásia Menor enfrentaram uma nova onda de imigração de indo-europeus, o que gerou uma grande agitação na Mesopotâmia, e em meados do século XI antes da Era Comum, o Médio Império chegou ao seu fim. A última fase foi o Império Neo-Assírio, que teve seu início por volta do século X antes da Era Comum, quando Adad-nirari II ascende ao poder e inicia campanhas de reconquista, e seus sucessores consolidam seus domínios em uma vasta extensão territorial durante os séculos 8 e 7 antes da Era Comum, dominando a Mesopotâmia, partes do Egito, o Levante e parte dos atuais Irã, Turquia, Arábia e Armênia. Portanto, um império com uma extensão muito vasta. Neste período, a capital foi movida para a cidade de Nínive. O último grande rei assírio foi Assurbanipal, que em seu governo enfrentou diversas rebeliões que culminaram na independência do Egito, Babilônia, a região de Elam e da Fenícia. E após sua morte, já no ano 612 a.C. da Era Comum, o rei da Média, Ciachares, em uma aliança com os caldeus, invadiu a região e pôs fim ao Império Assírio no ano de 612 antes da Era Comum. O registro mais antigo que eu encontrei é até relativamente recente. Trata-se do artigo de Hugh Chisholm na Enciclopédia Britânica. Se você assistiu o vídeo até aqui, considere dar o like e se inscrever porque temos vídeos novos
quais dias, bosta? Segundas e quintas. Comenta embaixo, me diga se você conhecia essas curiosidades. Me desafia também que eu faça um vídeo. Eu vou deixar na tela final um card de um outro vídeo que talvez você goste e um convite para visitar nosso canal. Muito obrigado a todos. Até a próxima.